Boa noite, graça e paz. Convido a igreja para que abra a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 13 ao verso 23. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, capítulo 1, do verso 13 ao verso 23. Na sua Bíblia há um subtítulo, deve haver algo mais ou menos assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Pai querido, fala conosco agora, por sua graça, por sua misericórdia, por seu amor, em nome de Jesus, amém. Páscoa, domingo, ressurreição, é o momento em que nós somos levados a todo instante, a tudo que ouvimos, lemos, ou não tudo, mas em boa parte, a refletir sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem tem rede social, abre lá, vai encontrar logo um post, uma mensagem falando a respeito de Cristo, de Jesus. A sociedade, de forma geral, seja cristã, quer dizer, cristã sim, mas seja ela protestante, católica, qual for a ordem religiosa, há um apelo, um retorno à pessoa de Jesus Cristo. E essa mensagem, de fato, a mensagem da cruz, a mensagem que todos nós devemos carregar no nosso coração, de que Cristo veio ao mundo, nasceu, Ele morreu em nosso lugar, Ele padeceu, mas também ressuscitou. Essa é a mensagem que precisa nunca sair da nossa cabeça, nunca sair do nosso coração, porque é isso que nos carrega como crentes. A verdade de que Cristo nasceu por nós, que Cristo morreu por nós, que Cristo ressuscitou por nós, e não só ressuscitou, mas Ele também não voltou a morrer, Ele permanece vivo, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, assunto aos céus. O Evangelho tem uma simplicidade que é só dele, mas que ao mesmo tempo se torna complexa quando aplicada às nossas vidas, não por culpa do próprio Evangelho de Jesus Cristo, mas sim pela nossa dificuldade em vivermos essa simplicidade. A nossa natureza, a nossa carne nos impulsiona, nos empurra a todo instante para longe daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Cristo deve ser, na vida do cristão, do crente, a mensagem da cruz, a mensagem da Páscoa, a mensagem da sua morte, da sua ressurreição, deve ser sempre o coração, o cerne da vida de todos nós. Devemos viver para isso. As nossas pautas precisam ser modeladas por essa grande verdade. Cristo deve ser tudo em nós. Cristo deve ser, como o apóstolo Paulo diz mais à frente, nesse mesmo livro, Cristo deve ser tudo em todos. Contudo, apesar de sabermos disso, e isso não é novidade para nenhum de nós aqui, que todos nós devemos imitar a Cristo, viver como Cristo, sofrer como Cristo, ensinar como Cristo,
apesar de essa verdade ser sobejamente pregada e conhecida por nós, ela nem sempre é vivida, encontrada. Não é? É difícil encontrarmos crentes parecidos com Jesus Cristo, que vivem isso aqui, esse evangelho que nós lemos agora, de forma competente. Né? E não vejo também nenhum cristão, apesar de não conseguir viver esse evangelho, dizendo eu não quero vivê-lo. Né? Eu de fato, eu vivo um outro evangelho. Não, Satanás, de forma bastante sutil, ele não nos arranca de uma vez só do lado de Jesus Cristo, mas ele vai tentando fazer isso aos poucos, por meio de conceitos e verdades que são falsas, que parecem muito com verdades bíblicas e nos fazem, portanto, viver um evangelho diferente do que é aquele que nós encontramos na palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso é que nós vamos vivendo aos poucos uma vida cristã, uma pseudo-vida cristã, algo que é muito parecido com o evangelho, mas não o coração do evangelho, que é Jesus Cristo veio à terra, morreu, padeceu por nós, ressuscitou, e todas as implicações que essa verdade e essas verdades trazem para nós. Há exemplo aqui, como exemplo dessas pseudo-verdades que vão, mentiras, né? Portanto, que vão sendo pregadas, às vezes até de próprio púlpito, ou por meio das pessoas com quem conversamos, ou os conteúdos que consumimos. Eu cito algumas aqui. Nós substituímos, infelizmente, a santidade pela integridade, não é? São coisas diferentes. Nós substituímos as verdades puras por eu penso que, ou eu acho que. Substituímos uma vida de sacrifício por eu preciso me sentir bem. Substituímos a recompensa da glória por uma gratidão imediata. Substituímos ou suprimimos as admoestações em favor dos direitos que acariciam o nosso ego. Isso é muito verdade, né? Nós não gostamos de ouvir aquilo que nos confronte, nós queremos ouvir aquilo que acaricia o nosso ego, aquilo que nós queremos ouvir, não o que precisamos. Substituímos o arrependimento e o perdão necessário pelo orgulho baseado em uma teologia cada vez mais vaidosa. E assim nós vamos criando, então, e vivendo o evangelho cada dia mais longe da cruz, do que a cruz significa, do coração do evangelho, que é isso que acabei de repetir, que é Jesus Cristo veio à terra, morreu por nós, padeceu por nós, mas também ressuscitou. Quando nós lemos o evangelho, vemos a intenção dos evangelistas, dos próprios apóstolos, o tempo todo eles têm essa verdade em mente. Nós precisamos pregar que Cristo morreu por nós e também ressuscitou. Quando eles escolhem Matias, por exemplo, como substituto de Judas, eles procuram alguém que fosse testemunha da ressurreição. Eles precisavam de alguém que pudesse falar que Cristo ressuscitou. O apóstolo Paulo, o tempo todo também, quando tinha oportunidade de falar ao seu público, ele fazia questão de contar essa história. Cristo morreu, mas também ressuscitou. Porque a ressurreição de Jesus Cristo pressupunha, portanto, a nossa possibilidade de ressurreição. Veja que, para os gregos, a ideia de ressuscitar não era tão rara assim. Outras pessoas já haviam ressuscitado, havia testemunhos de pessoas que haviam ressuscitado. O apóstolo Paulo prega e escandaliza o povo, não só então a ressurreição, o ressuscitar, né? Mas ele prega a ressurreição do corpo, de que porque Cristo ressuscitou, nós também poderíamos ressuscitar em glória, com o corpo glorificado, e que seríamos assuntos aos céus, como Cristo foi, e não voltou a morrer. E isso era escândalo. E essa então, eu repito, que assim nós vamos criando e vivendo o Evangelho cada dia mais longe da cruz, porque a cruz tem, entre tantas mensagens, algumas muito claras e que incomodam. O Evangelho, ou a cruz, é sacrifício, é arrependimento, a cruz é negação, a cruz é morte, a cruz é abandono. E Cristo diz para cada um de nós que nós devemos fazer o quê com a cruz? Cada um carregue a sua cruz. E essa então, ou isso tudo que eu acabo de dizer, ele pode se resumir em um conjunto de ideias que fazem parte de uma teologia que não é nova, mas que ainda subsiste em nosso meio, que é uma teologia liberal,
é uma teologia que se preocupa mais com pautas sociais, políticas, do que necessariamente com o Evangelho. Essa teologia liberal progressista, né? Teologia progressista, isso é muito comum de se ouvir hoje, não é novidade do nosso seio. Essa teologia progressista, ela surge na metade do século XX, e ela tem essa ideia de que a obra de Cristo, ela começa a ser mais importante do que o próprio Cristo. Então a obra, aquilo que eu posso fazer, aquilo que a igreja faz, começa a tomar o lugar do próprio Cristo, e isso é um ledo engano, é um grande perigo. Cristo nunca pode ser substituído por sua obra. Cristo, ou aquilo que Cristo nos disse para fazer, é menos importante do que aquilo que Ele é. E quando eu vivo o que Ele é, ou quando eu imito, aí sim eu passo a fazer aquilo que Ele faz. Porque senão nós vivemos um cristianismo de tentar aliviar a nossa culpa, o peso da consciência, por meio de sacrifícios, pequenos sacrifícios realizados pelo trabalho, por vezes eclesiástico ou não, que nos traz um alívio da alma, né? Mas que não necessariamente nos faz mais próximos ou nos traz mais próximos de Jesus Cristo. Nada substitui, em resumo, nada substitui a nossa intimidade com Deus. Nada substitui a necessidade que temos de ter uma vida devocional séria e vivermos procurando conhecer a Cristo. Nada substitui isso. Nem a obra que nós poderíamos fazer por Ele, que também é importante. A título de exemplo, há um homem que falou um pouco sobre essa teologia progressista, ou liberal, chamado Reinhold Niebuhr. Ele é um estadunidense, no século XX ele escreve uma frase muito interessante, diz assim, que nós criamos um Deus, ou por vezes até pregamos, né? Um Deus sem ira, trazendo pessoas sem pecado a um reino sem juízo, mediante as ministrações de um Cristo sem cruz. Olha que interessante. Então, Deus sem ira, trazendo pessoas sem pecado a um reino sem juízo, mediante as ministrações de um Cristo sem cruz. Isso é um grande perigo, né? E para ilustrar, veja como isso é muito possível de bater a nossa porta, né? Para ilustrar como nós somos tentados a viver um pouco isso, é muito comum que nós escutamos sobre, por exemplo, ideologia de gênero, né? Escutamos ideologia de gênero, mas poucos de nós evangelizou já alguém assim. É muito comum que nós queiramos converter a sociedade antes de converter as pessoas, não é? Nós somos defensores de uma contracultura, mas não temos um discípulo sequer. Você veja que a obra do Senhor, ou a ideia do que é correto biblicamente, vai substituindo a necessidade que temos de viver o Evangelho individualmente. A responsabilidade pessoal de continuarmos fazendo discípulos, nos aproximando de pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor, nós os escondemos por meio das pautas que nos aliviam a consciência. Bom, o grande apelo, então, e é o apelo da Páscoa, é o retorno a Cristo. É voltarmos àquilo que é o mais simples e o mais necessário. Jesus Cristo morreu por nós, Jesus Cristo sofreu na cruz, Jesus Cristo teve poder e tem poder para ressuscitar, Ele vence a morte e Ele continua vivo, e por isso nós também podemos viver. Bom, veja como tudo sempre foi para Ele, até como a própria Bíblia nos traz. A Bíblia não é um livro de fé, ou ela não fala só de fé. A Bíblia é um livro de fé. O tema da Bíblia não é a fé. O tema da Bíblia não é modos e costumes, ou não são. O tema da Bíblia não é o bem-estar humano. O tema da Bíblia não é a própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia em si não tem poder. Quem tem poder é o Cristo da palavra. A Bíblia não é sagrada por suas folhas. A Bíblia fala de um Deus que é divino, sacro, santo, e Ele sim tem poder. Porque senão nós transformamos a Bíblia em um amuleto, em um item que pode ser venerado. Não. Um exemplo disso é a Bíblia aberta no Salmo 126, ou seja o que for, pensando que assim teremos sorte.
Não. O que eu quero dizer com isso é que a própria Bíblia o tempo todo aponta para Cristo e a sua obra. Os personagens bíblicos, eles eram tipos de Cristo. Adão, figura daquele que havia de vir. Abel, o justo, que ofereceu excelente sacrifício aprovado por Deus, oferta que mesmo depois da sua morte, ainda fala, Hebreus, por meio de Cristo. A serpente de bronze apontava para Cristo, o cordeiro pascal apontava para Cristo, a rocha ferida apontava para Cristo, a nuvem no deserto apontava para Cristo, a coluna de fogo apontava para Cristo. Eu poderia ficar dizendo vários elementos que apontavam para Cristo. O que eu quero dizer é que, desde que nossos elementos de fé foram produzidos, e a Bíblia, lógico, a Bíblia é o nosso manual de fé e conduta, quando ela foi bolada por Deus e construída por Deus, por meio de todos os escritores, os 40 escritores, os 66 livros que ela possui, ela tem como propósito apontar para a figura de Jesus Cristo. Ela nos diz daquilo que nós precisamos saber. O cerne da nossa pregação, o cerne da nossa vida deve ser Jesus Cristo. Seja no presente ou no passado, tudo sempre foi para Ele. Bom, nós ouvimos falar muito das 95 teses pregadas por Martinho Lutero em 1517, a capela de Wittenberg, que era o jornal da época, né? A porta da igreja anunciava-se as ofertas de emprego, seja o que for, e lá ele prega então as 95 teses, querendo que elas fossem conhecidas. Nós ouvimos falar muito daquela que fala sobre as indulgências, né? Que iriam para o inferno todos aqueles que acreditassem que a salvação viria por meio de breves indulgências. Mas a 95ª tese diz algo muito interessante: que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo: cruz, cruz, mesmo que já não haja cruz. Olha o que Martinho Lutero diz, que interessante. Que prosperem todos, veja o contexto da época, que prosperem todos os profetas que dizem ao povo: cruz, cruz, mesmo que já não haja cruz. A exemplo do que ele viveu, vivemos também algo muito semelhante, que é um desapego à cruz, é um afastamento da verdade do Evangelho, do coração do Evangelho, em favor daquilo que o Evangelho pode oferecer, ou de pautas que trazem alívio à nossa alma, mas nos afastam da individualidade necessária de um crente próximo a Jesus Cristo, vivendo como Ele nos pediu. Bom, dito isso, retorna à premissa inicial, né? Precisamos voltar os nossos olhos para Jesus e para o que de fato é o Evangelho. E o primeiro ponto, você sabe muito bem dizer aqui para mim: o que é o Evangelho? É o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Isso é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o que diz o verso 13 do texto que nós lemos: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas. Então você sabe muito bem o que ele fez. Ele desceu ao Hades. Ele pegou as chaves da mão de Satanás. Ele venceu a morte. Ele nos liberta do império das trevas. Ele nos salvou. O Evangelho é salvação, a Páscoa é salvação, a cruz é salvação, o terceiro dia é salvação. Esse é o coração do Evangelho, é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi assunto aos céus, venceu a morte, por isso Ele nos salvou. O texto que nós lemos diz que Ele nos libertou do império das trevas, ou seja, Ele foi até o Hades, pegou as chaves do inferno, mas os transportou para o reino da sua luz, ou seja, Ele ressuscitou. E a ressurreição passou a ser então a garantia da ressurreição de todo aquele que o Pai lhe deu. O tema da ressurreição é chave nesse momento, dentro da própria palavra, como eu já disse. 1 Coríntios capítulo 15, verso 13 ao verso 20, palavras do apóstolo Paulo diz assim: pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade.
E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos os que adormeceram, crendo em Cristo, estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo, mas Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos. Se a nossa esperança se resumisse somente a essa vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens, mas Cristo ressuscitou e por isso nós temos a oportunidade da vida eterna. Muito mais do que ter ressuscitado, como eu disse, ele vence a morte. E o que é então esse evangelho? Como eu disse, o evangelho é o poder de todo aquele que nele crê para a salvação. Você só pode dizer que um dia vai morar com Deus por causa da Páscoa. Você só pode dizer um dia que vai morar com Cristo porque ele tem poder para ressuscitar. E do que é que foi que ele te salvou? Jesus não te salvou do inferno. Jesus não te salvou de Satanás. Jesus te salvou do próprio Deus. Isso é incrível. Jesus te salvou da ira divina. Essa é a verdade. Romanos capítulo 5, verso 9 diz assim: agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E é isso que acontecerá com todo aquele que não se converter dos seus maus caminhos, que não encontrar Cristo como Salvador da sua vida em um dado momento, que não confessar os seus pecados, cairá a ira de Deus sobre a sua vida, e triste coisa será para ele. Cristo nos salva da condenação eterna, do sofrimento eterno, e Cristo nos salva de nós mesmos. Porque se você perguntar quem foi o culpado pela condenação do homem, também não foi Satanás, também não foi a serpente. O culpado pela condenação do homem foi o próprio homem, que tomando a sua decisão de desobedecer, que voluntariamente optando pelo erro, disse: eu não quero Deus, eu quero a fruta. Eu não quero Deus, eu quero experimentar, tentar ser igual a Deus. Foi isso o que a serpente tentou convencer Adão e Eva, de que eles teriam conhecimento agora. Eles poderiam então ser um pouco iguais a Deus, lê do engano. Então Cristo nos salva de nós mesmos, trazendo a uma realidade um pouco mais próxima de nós. Nós sabemos o quanto precisamos ser salvos de nós mesmos, o quanto nós precisamos diariamente ser salvos daquele velho homem que nos empurra para tudo quanto eu não quero fazer. Eu já disse isso à igreja, mas é uma ilustração que o apóstolo Paulo traz, que eu acho incrível. Ela tem os seus questionamentos, mas essa também pode ser uma interpretação. Quando o apóstolo Paulo diz assim: pobre homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quando ele fala que o que ele quer fazer ele não faz, o que ele não quer fazer ele faz, quem me livrará do corpo dessa morte? Havia uma maneira de torturar os criminosos em Roma, quando esses então seriam executados. E uma forma era amarrar o corpo do homem que ele havia assassinado ao seu próprio corpo. Pegava o corpo do morto, que havia sido assassinado pelo criminoso, e amarrava no corpo do culpado. Aquele corpo morto apodrecia. Ele apodrecendo, e o apodrecimento daquele corpo apodrecia o corpo de quem estava vivo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse homem que ainda está colado em mim, podre, e que ainda me interfere na minha vida? Quem me livrará? O apóstolo Paulo, então, em outras vezes, em outros livros, e aqui nesse momento, vai dizer para nós que só o próprio Cristo pode fazer isso. Quando Ele nos tira do império das trevas, quando Ele nos livra desse corpo, e ainda mais perfeitamente fará, quando nos chegarmos aos céus, num corpo glorificado. Bom, Romanos capítulo 7, verso 24 e 25 diz assim: miserável homem que sou,
Quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Ele se sentia preso ao velho homem. E em que isso muda a minha perspectiva de vida? Em que isso muda a minha forma de viver? De várias maneiras, e uma delas eu cito. A igreja de Filipe, não sei se o irmão conhece esse livro, a igreja de Filipe era composta basicamente por soldados aposentados. Esses soldados, no Império Romano, gentios, eles se aposentavam e iam morar nessa cidade para tentar desfrutar do final da sua vida. E eu lembro a vocês que a expectativa de vida da época era de 30 anos. Então a gente já imagina um velhinho lá, né? Os velhinhos da época, lógico que tinha os mais velhos, eu falo da expectativa de vida, os velhos, mais velhos mesmo, né? Mais idosos, mas as pessoas não viviam tanto quanto vivem hoje. Então, mas ok, se aposentavam, aqueles que tinham sobrevivido à guerra, eles iam a essa cidade. Só que eles começaram a sofrer muitas perseguições do próprio povo judeu, havia muitos questionamentos sobre o modo de viver deles, afinal eram gentios, não é? Os judeus, os cristãos judaizantes, vamos pensar assim, havia um questionamento muito grande sobre o comportamento deles. E o apóstolo Paulo, então, tentando tratar um pouco, levantar um pouco a moral desses homens, ele vai nos dizer o seguinte, Filipenses capítulo 3, verso 20. Nós, porém, é como se ele dissesse assim, ó, eu sei que vocês estão passando, mas pense no seguinte, nós, vocês, porém, somos cidadãos dos céus, é de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eu sei que vocês podem passar lutas, perrengues, aflições, eu sei que talvez haja problemas familiares, eu sei que haja dificuldade de pagar as suas contas agora, eu sei que talvez haja crises emocionais, frustrações pessoais, mas nós, você, fique tranquilo, você é cidadão do céu. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo sofreu, padeceu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Foi assunto aos céus. Ele tem poder, ele venceu a morte, e é para lá que ele vai te levar. É como se ele dissesse assim, tenho esperança, porque tudo isso vai passar. Não desejem a morte como quem quer morrer amanhã só para ir para o céu. Tem muita coisa que precisa ser vivida, né? Isso não é uma ode ao suicídio, né? Ao contrário disso, é uma esperança que nos faz querer fazer e sofrer o que precisamos sofrer, porque vai valer a pena. Vai valer a pena. Tudo aquilo que eu planto aqui, eu colho no céu. Os galardões, a recompensa um dia virá. E sim, existe isso, existe recompensa. Às vezes a gente fala assim, mas será que... Sim, existe recompensa. Você está plantando para colher. E o que é que você está plantando? Mas aqui o apóstolo Paulo vai dizer, então, fiquem firmes. Porque a ressurreição de Jesus Cristo, o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e vocês creram, irá libertá-los de todas essas dores. E um dia, então, tudo isso vai passar. Em segundo lugar, e essa pregação tem 2 pontos só, ele é o cabeça da igreja. Olha o que diz o verso 17 e 18. Ele é antes de todas as coisas. Aqui é interessante, você sabe que os meus filhos estão nesse momento de tentar descobrir verdades difíceis, né? Esses dias o Daniel perguntou quantos anos tinha Jesus. E aí lá na mesa, para tentar facilitar, nós falamos que ele tinha 2024 anos. Mas todos nós sabemos que Jesus é eterno. Ele é eternamente gerado. Olha que interessante isso. Ele é filho, mas ele, apesar de ter sido criado, sempre existiu. Então, ele sempre foi. O texto nos diz, então, no verso 17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo de quem? Da igreja. Isso é incrível. Evangelho é isso. Evangelho é pensar que esse Deus, que tem poder para vencer a morte, ele faz questão de dizer, eu tenho a primazia de tudo, eu mando em tudo. Eu sou o dono de tudo. Vocês precisam me obedecer. Vocês são criaturas, eu sou o Criador. O tempo todo a palavra de Deus faz questão de dizer isso, coloquem-se no seu lugar. E o nosso grande erro dentro dessa vida cristã, e nós vamos caminhando por teologias diferentes, é quando nós vamos saindo do nosso lugar.
Isso vale para qualquer parte da sua vida. Você tem funções sociais que são exercidas dentro da sua família, dentro do seu emprego. Quando você sai do seu lugar, você erra, você falha. Você ultrapassa uma fronteira que vai te levar a caminhos não muito desejáveis. Então, para em todas as coisas ter a primazia, Ele é o cabeça. Nós precisamos entender melhor qual é a nossa posição no reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, sobre Cristo ser o cabeça, ele diz então que nós somos corpo, né? A experiência salvífica, ela é única e individual, mas as nossas ações, a partir do momento que nos convertemos, elas são coletivas, ou elas podem ter repercussões coletivas. O que isso quer dizer? Temos a responsabilidade de viver individualmente o Evangelho, mas a manifestação daquilo que vivemos interfere na coletividade, na igreja. E isso, infelizmente, tem acontecido muito, e não é de hoje. Quando nós erramos, quando nós não vivemos bem a individualidade, nós interferimos na coletividade, e faz um mal danado. A igreja, às vezes, sofre pelo erro de um ou outro, porque somos um corpo. Se o braço não vai bem, todo o corpo padece. Eu já contei essa história, mas vou repeti-la. Eu resolvi uma vez subir o Pico Marumbi. Gosto ainda, mas não tenho mais, eu acho que o preparo físico ou as circunstâncias necessárias para continuar subindo as montanhas, etc. E uma vez eu decidi subir o Pico Marumbi com o povo da igreja. Essa semana, inclusive, o Wagner me perguntou o telefone dele, cadê o Wagner? Foi, né, Wagner? O Sérgio. Essa pessoa que você vai lembrar. Você estava nessa, Wagner? Do Pico Marumbi? Não estava. Mas ele estava lá, esse rapaz, que é um montanhista de Cristo, ele foi nos levar um grupo, uns 12, 13. E eu não fui muito preparado, eu estava começando nesse negócio de montanhismo, e eu não fui muito preparado, eu comprei uma barraquinha no Condor ali, por na época, uns R$50, chovia mais dentro do que fora, dentro da barraca. Choveu muito aquele dia, e nós acampávamos à base do Pico Marumbi, e quando amanhecesse nós subiríamos, mas choveu muito. E eu era o único, eu e um colega meu, chamado César, que nós compramos a barraca juntos ali, nós éramos os únicos que não tínhamos os equipamentos adequados, porque não imaginávamos que choveria tanto também. E aí nós entramos ali, chovia, passava um rio dentro da nossa barraca, molhou todas as nossas roupas, eu tremia muito de frio, e eu disse, eu vou embora, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu deixei o sofá da minha casa para ficar nesse lugar? Você começa a questionar as decisões, né? E eu falei, eu quero ir embora, eu vou embora. Eu levantei, vou embora. Isso já à noite, devia ser umas 9 horas da noite, eu procurei o rapaz, o Sérgio, falei, Sérgio, eu vou embora, eu não quero mais, eu não aguento, eu vou embora. E o Sérgio então só me olhou assim e falou, Ricardo, você sabe que existe uma regra aqui entre nós, que se um fica, todos ficam, se um vai, todos vão. E eu falei, tá, eu vou. E então vamos reunir todos. Aí reuniu todos, olha, gente, o Ricardo não está legal, porque está muito aqui, não está bacana e tal, e ele está indo embora, então todos nós vamos. Aí as pessoas me olharam, e eu falei, gente, é brincadeira, eu vou ficar. E eu fiquei, passei muito frio, mas até hoje, eu carrego, eu lembro, até hoje, faz tempo já, eu lembro da lição que eu tive naquele momento, de que a minha decisão, a minha falta de resiliência não, mas de disposição de sofrer ali, e interferir no todo. Muito simples essa ilustração, mas se aplicada à nossa vida eclesiástica, ela tem as suas verdades também. Nós não estamos dispostos a sofrer um pouquinho que seja, e por causa disso, todo o resto precisa mudar os seus planos. Tiago, capítulo 4, verso 1 a 12, diz assim, de onde vêm os conflitos e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Olha que loucura. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer conflitos. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Eu acho incrível essa parte. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Porquanto, submetam-se a Deus.
Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por um lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra seu irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Que loucura. Quem é você para julgar o seu próximo? Amados, falta-nos, e aqui eu preciso dizer uma verdade muito grande, falta-nos essa noção do nosso lugar no reino de Deus. Ele tem a primazia, Ele é o cabeça. Nós precisamos nos resignar ao nosso papel. Você, dentro do reino de Deus, tem pouquíssima importância. Dentro do reino de Deus, se você é alguma coisa, é por Ele. Então pare de atrapalhar. Pare de achar que você é tudo isso que você é. Que as suas vontades e as suas verdades, elas valem mais do que a paz que o reino de Deus pressupõe, que a igreja pressupõe. Cristo é o cabeça. Há um filme muito antigo chamado O Advogado do Diabo, e quem assistiu esse filme sabe que no final, ele diz assim: vaidade, meu pecado favorito. Com o diabo falando, vaidade, meu pecado favorito. A vaidade faz com que nós olhemos para as circunstâncias e digamos: eu faria melhor. Está errado. Faço uma pergunta simples de ser respondida, e espero que você responda com rapidez. Cristo é o cabeça da igreja, e quem é que Cristo coloca aqui na terra para nos orientar e ser o representante dele para o seu povo, que é a igreja? Quem? O pastor da igreja. O pastor da igreja. O Espírito Santo, Jesus Cristo, todos eles moram no nosso coração, mas Ele escolheu uma pessoa para guiar as suas ovelhas. O papel do pastor da igreja, ele é espiritual, e ele não pode ser questionado da forma tão fácil como nós enxergamos a igreja questionando. Há uma falta de zelo pelo pastor da igreja. O pastor Levi não pediu para dizer nada. Verdade, mas é uma falta de zelo. E olha que eu não vivi aquele tempo lá atrás, onde todo mundo se estapeava para poder convidar o pastor para ir jantar na casa, tinha isso, né? Hoje em dia, mas, gente, eu já sinto diferença de 10 anos atrás. Eu já sinto diferença. Há 10 anos atrás o pastor falava, a gente ficava com medo. E não era um medo, assim, era uma coisa assim: o pastor está vindo, vamos parar de fazer o que a gente está fazendo. A gente precisa resgatar essa reverência à figura pastoral, porque ela nos faz bem. Ela representa a forma como eu encaro a divindade de Deus, porque eu entendo que Ele está sendo instrumento de Deus para a vontade do próprio Deus da minha vida. Bom, sabe o que eu acredito? Isso a gente já ouviu falar. Eu prometo que era uma pequena mensagem hoje, reverendo, eu estou aqui só, mas vou terminar. Eu acho que às vezes há pessoas frustradas com a sua vida, elas não têm ninguém para mandar. Sabe aquela coisa? Elas não têm uma família onde elas possam exercer a sua voz, e elas vêm para a igreja e querem aqui fazer isso. Eu sinto, não é aqui, é a igreja. Pode ser aqui, também é. Sabe aquela coisa assim, o homem que não tem voz em casa, chega aqui e fala: mas lá na igreja eu vou dizer quem eu sou. A mulher que não tem a família para chegar e dizer as vontades: mas lá na igreja eu vou fazer a minha vontade. Não, a gente não pode querer na igreja suprir as nossas frustrações pessoais. Na igreja, ou no reino de Deus, ou na vida, eu quero lhe dizer uma coisa: você é nada sem Deus. E quando você tenta fazer as suas vontades vaidosas, você está atrapalhando a igreja, se afastando de Deus, tentando pelo menos afastar a igreja de Deus. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: o Evangelho tem a sua simplicidade mesmo, é isso. O Evangelho é a morte de Jesus Cristo, o Evangelho é a pregação do seu poder, o Evangelho é nós anunciarmos que Cristo veio.
Nós não podemos, infelizmente, isso tem acontecido, mas nós não podemos nos distrair no meio do caminho, confundindo as verdades absolutas que a palavra tem, porque elas têm muitas verdades absolutas, com o eu penso, eu acho que. E quando eu penso, eu acho que, eu invento verdades bíblicas que atrapalham a igreja. Eu preciso viver Cristo, reconhecer a sua soberania e focar a minha vida em uma coisa: pregar o evangelho de Deus àquele que está perdido. As pautas sociais são importantes, mas de nada adianta eu ter a minha opinião sobre o homossexualismo, eu ter a minha opinião sobre direita, política e esquerda, eu ter a minha opinião sobre seja lá o que for, se eu não tiver um discípulo para ensinar isso. Se eu não tiver a disposição de falar isso, o reino de Deus, para uma pessoa, porque senão eu estou querendo converter a sociedade antes de converter as pessoas. E isso não vai acontecer. Que Deus nos ajude. Cristo grande, nós pequenos. Pai querido, obrigado pela mensagem de hoje. De fato, é o que a tua palavra nos traz, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Cristo morreu por nós, ressuscitou, nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é o cabeça do corpo da igreja. Que nós vivamos isso, Pai. Vivamos essa simplicidade, nos fará bem. Em nome de Jesus, amém.